Olá, tudo bem? Nos últimos tempos, eu sempre tenho ouvido a mesma pergunta. Doutor Natanael, eu posso vacinar o meu filho? Então fique aqui comigo que agora nós vamos ver a resposta. Você está nos 5 minutos com o neurologista. Pessoal, em primeiro lugar, desde o século XVIII, a gente já sabe que a vacinação reduziu e muito diversas doenças que assolavam a humanidade. Foi através da vacinação, por exemplo, que a primeira vacina elaborada, que foi a da varíola, pôde contribuir para que se erradicasse uma doença da face da Terra, no caso, a varíola. Durante esse meio tempo, nós vimos que outras doenças como a febre amarela, a difteria, o tétano, também tiveram a sua incidência praticamente zerada. Nos países em que a vacinação também foi bem avançada, como o próprio exemplo, o Brasil, o sarampo, por exemplo, foi considerado erradicado. Aqui no Brasil, por exemplo, os casos de sarampo que eventualmente aparecem são casos esporádicos e geralmente de pessoas que tiveram contato com outros países em que a doença ainda circula, como por exemplo alguns surtos que vêm de pessoas que têm contato com pessoas que vieram da Europa ou até mesmo da África. E aí, principalmente nesse contexto agora da pandemia pelo Covid-19, em que foi-se concedido pela nossa agência de vigilância sanitária, a Anvisa, concedido autorização para o uso da vacinação em crianças, muitos pais vieram questionar a segurança da vacina para os seus filhos. E a gente tem que dizer, sim, a vacina é segura, ela tem que ser feita. Se a gente for colocar na balança o risco de deixar a pessoa se contaminar em relação ao risco inerente da vacinação, o risco maior é deixar a pessoa se contaminar e contrair a doença. A vacinação pode trazer riscos? A vacinação pode ter os seus efeitos colaterais? Sim, a vacina pode trazer sim os seus efeitos colaterais. As outras vacinas que já são ministradas dentro do calendário vacinal podem sim também trazer os seus efeitos colaterais. Mas como vocês podem ver pela própria experiência de vida e até mesmo pelas estatísticas, o índice de efeitos adversos da vacina em relação ao risco que as doenças que elas protegem causa é muito menor, ou seja, o risco de você contrair uma coisa grave a partir da vacina é muito menor do que o risco de você contrair a doença em si. Nós tivemos aqui no Brasil graves epidemias no passado de meningite, graves epidemias de febre amarela, graves epidemias de paralisia infantil, e sendo que, no caso, a poliomielite, e sendo que essas doenças hoje em dia são praticamente erradicadas. A incidência de meningite hoje é muito menor do que foi no passado. A incidência de poliomielite é muito menor, praticamente inexistente no Brasil. Então, um conselho de amigo: vacine seus filhos. É um bem que você está fazendo para eles. As vacinas são seguras, ok? Essa foi a nossa mensagem para vocês. Te vejo na próxima.